Está no ar Diálogo, um oferecimento Rádio Cidade. Revista Felicidade, Agência 316, Jornal O Vale. Matéria, consultoria e mídia. São José dos Campos vive um momento especial. É uma cidade grande, mas não tão grande que não possa corrigir seus problemas antes que eles cresçam tanto que não possam ser solucionados de uma forma menos traumática. É uma cidade moderna, mas que tem história e tradições e que escreve novas histórias e novas tradições dia após dia. 2016 é um momento especial. Teremos eleições para prefeito e vereador e a chance de tornar a nossa cidade melhor, mais humana, com mais oportunidades. Olá, estamos aqui para mais um Diálogo Ideias para uma Nova Cidade. Este é o 8º programa da série e nós vamos discutir hoje política, um assunto quente esse ano. Exatamente, Elcio Costa. E sejam bem-vindos nossos convidados, que o Elcio vai apresentar cada um de vocês. Obrigado por estarem aqui. Como pensar uma cidade, como pensar uma gestão, sem também levar em consideração a política. Mais do que a política partidária, a ação de fazer política, avaliar o que temos, avaliar o que podemos, mas certamente que pensar na cidadania é pensar na boa política. E existe uma boa política. Com certeza. Estamos aqui hoje com 3 pessoas que entendem de política. O ex-vereador Luiz Paulo Costa, um dos vereadores mais históricos da Câmara de São José dos Campos, o historiador Célio Chaves, que é atual diretor-geral do IPLAN, e o jornalista Cláudio César, que ele é chefe de reportagem do jornal Vale. Então, vou passar logo para a fase de perguntas, que é daí que surgem as melhores ideias e as melhores análises. Como é que São José chega nessa fase de pré-campanha eleitoral? Como é que vocês veem o cenário político para as eleições deste ano? Quem se arrisca? A pergunta é longa, mas dá para responder sucintamente. Tudo bem, eu posso dar um pontapé inicial aqui, né? Começa o jogo. Junto com nossos colegas aqui, participantes. Eu fiz 2 cenários para as eleições de São José dos Campos, para as eleições joseenses, né? O primeiro cenário era com o Emanuel Fernandes, candidato, que era franco favorito, tudo mais, e em outro cenário sem ele, né? Com o cenário Emanuel Fernandes, evidentemente, seria uma conjuntura, se formaria uma nova conjuntura, né? E que sem ele, realmente, é a que nós estamos tendo aí nessa pré-campanha, né? Eu acredito que o principal efeito seja a pulverização, a proliferação de pré-candidatos a prefeito, né? Quer dizer, sem o Emanuel, há realmente uma abertura, certo? E projetos de pré-candidatos, certo? Surgiram e eu calculei entre 8 ou 10, pode chegar a 12 pré-candidatos. É evidente que são candidaturas, são projetos de pré-candidatura. Algumas são lançadas porque ninguém é candidato a vice, né? Todo mundo é candidato a prefeito. Depois acaba aceitando uma vice. Uma composição futura, né? Quer dizer, E alguns também até para avaliar o seu nome como para avaliar também perante a opinião pública. Então, nós estamos... o cenário que eu vejo, né, nessa pré-campanha para prefeito de São José dos Campos, especificamente para prefeito, é um cenário de proliferação, de pulverização de pré-candidaturas, né, em que, evidentemente, de um lado, certo? Evidente, o eleitor vai ter mais opções, né, mas, de outro lado, também, o debate fica mais difícil, certo? Agora, também acredito que essa campanha vai ter que ser mais europeia do que americana, né? Quer dizer, os pré-candidatos vão ter que conversar mais e debater mais com a população, e a própria população vai ter que fazer mais debates políticos do que numa campanha com poucos candidatos. Quer dizer, então vai haver, se os pré-candidatos também conseguirem mobilizar a população, né? Isso também, né? Mas com uma quantidade maior de pré-candidatos, imagina-se que poderá haver uma mobilização maior da sociedade, né? Não sei se isso ocorrerá, certo? Mas o meu cenário nessa pré-campanha é esse, quer dizer, uma pulverização, uma proliferação de pré-candidaturas, né? Evidentemente, e que poderá levar a uma campanha, e pelas regras eleitorais, né?
como há mais dificuldade de você promover financiamento de campanha, né, você vai ter que, necessariamente, de que haver mais o tete-a-tete. Né? Agora, já que essa é a sua constatação, só emitindo um juízo, isso é bom ou isso é ruim para a cidade? Ter mais gente em disputa. Olha, pode ser bom e pode ser ruim. Quer dizer, não tem uma opinião formada sobre isso. Isso aí pode favorecer, como pode também não favorecer. Okay. Quer dizer, isso aí Sério? Eu diria que a eleição, dada a instabilidade do Brasil e do mundo hoje, ela ainda está muito longe. Por incrível que pareça, a gente tem aí 5, 6 meses da eleição, mas eu acho que é difícil traçar um cenário hoje, que a gente não consegue prever o que vai acontecer amanhã, no Brasil e no mundo. A gente está vendo a situação de instabilidade que a Europa está vivendo, que os Estados Unidos está vivendo, um processo eleitoral extremamente atípico, né? A disputa do Trump com a Hillary e o Sanders, que era inimaginável que um outsider pudesse disputar pelo Partido Republicano, e mesmo um socialista, né, se diz socialista, poder ter chance judeu numa disputa eleitoral nos Estados Unidos, e dizendo que vai dividir os bancos, né, quer dizer assim. Então, eu acho que a instabilidade que o Brasil está vivendo, que o mundo está vivendo, torna muito difícil a gente traçar um cenário. Agora, a tendência natural é que se mantenha a polarização que vem dos últimos 20 anos. Você acha, então, que essa ideia de uma terceira via ela não vingaria nessa eleição? Eu acho que não. Até porque o próprio tempo eleitoral foi reduzido. O problema de proibir o financiamento privado também dificulta que os candidatos entrem, novos candidatos na disputa. Mas o fato dessa proliferação constatada aqui pelo Luiz Paulo favorece um eventual segundo turno. Eu acho que essa proliferação vai acontecer, é natural, dado, inclusive, o processo de aprofundamento da crise que nós estamos vivendo, mas ela tende, eu acho que os candidatos fora do prefeito, fora do candidato do PSDB, eles vão ficar com uma margem muito pequena de voto. Eu não vejo um candidato que possa crescer e possa ser uma alternativa. Eu acho que em condições normais, por o prefeito estar na máquina, ele, em princípio, seria favorito. O PSDB, por ter uma história anterior, tem uma chance muito grande também de polarizar, por ter sido, durante 16 anos, ter comandado a prefeitura. Eu não vejo hoje um candidato que possa sobressair, a não ser dos tradicionais. Você falou do prefeito, e acho que é interessante a gente analisar o governo que está aí, né? O governo que está sendo feito, porque é uma eleição que permite a reeleição. Que análise vocês fazem do governo Carlinhos? O que fica de bom e o que fica de pior dele até agora? Eu queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui podendo debater política, que é um assunto que vai mudar a nossa geração e as gerações futuras. Né? Porque as pessoas falam que não gostam de política, mas a gente faz política no dia a dia, até quem não é político. Respondendo à pergunta do Elcio, eu acredito que o governo Carlinhos ele teve avanços, principalmente na área social. A gente teve muita entrega de casas, uma área de 0 a 3 salários que praticamente não era atendida, que avançou muito. A questão dos bairros clandestinos foi um grande salto, né? Pulou de um bairro regularizado para 16. E teve avanço também, o Célio comandou um pouco isso, na questão da educação, né? Do escola interativa, que hoje é um modelo, inclusive, para outras cidades. E a questão do kit, que tem um problema hoje judicial, mas a ideia em si é boa. Por outro lado, é um governo que eu entendo que tem alguns problemas de gestão, que é problema de planejamento e de execução de projetos. Por exemplo, a gente tem o caso do BRT, que até agora está engateando, ninguém sabe se vai começar algo esse ano. A gente tem problemas aí da questão da lei do zoneamento, que é um problema muito causado pela Câmara, que tem travado o processo, mas também houve muita discussão do governo, mas as audiências públicas não avançaram, não houve uma transparência, não houve um grande debate na cidade, como era esperado. Então, é um governo que eu entendo, se eu pudesse dar uma nota hoje, seria uma nota 5, 6. Um governo que teve avanços sociais, mas que ainda engatilha muito para desenvolver os projetos que são pensados, que foram prometidos na campanha.
5 ou 6. De Então 0 a 10. Vamos continuar essa linha, então. Vamos pegar essa linha de escolinha, né? Lembrar na época que o Célio era secretário de Educação. De 0 a 10, que nota merece o governo? O Cláudio deu 5 ou 6. Eu não gosto de dar um número. Eu não gosto de dar um número, porque eu acho que a gestão do Estado ela é muito complexa, né? O Estado, seja a prefeitura, seja Estado, seja governo federal. Esse exemplo do BRT, por exemplo. O que aconteceu? Eu acompanhei esse processo em 2012. O BRT só entrou na pauta do PAC Cidades Médias por uma iniciativa do Carlinhos, ainda no processo eleitoral. Quando foi lançado o PAC 2, o que aconteceu? Se exigiu, ou se tinha a possibilidade de se apresentar um projeto. A prefeitura tinha o projeto do VLT, né, que era o único projeto viável naquele momento para ser apresentado. E esse projeto, ele tinha um custo muito alto, ele era o dobro do que se esperava com relação aos limites que o PAC permitia. E o custo desse projeto era inviável. O que aconteceu? A prefeitura teve que apresentar, porque ainda foi em 2012, para poder garantir os recursos. Foi feita toda uma negociação com o Ministério do Planejamento, depois com o Ministério da Cidade, mas se mostrou inviável. Então, o que acontece? O planejamento de obras de grande porte, elas têm que ser planejadas num período longo. Então, muitos dos problemas que, às vezes, uma administração tem, vêm de um processo que é anterior. Ok. Então, você não quer dar uma nota. Mas eu acho que... Uma média, Uma média. Eu acho que o governo Carlinhos é um bom governo, tá? Como o Cláudio disse, ele está cumprindo o que deve ser um governo de esquerda, que é um governo de inclusão. O Cláudio já citou algumas coisas. Eu posso citar as ações na saúde, quando está investindo na saúde preventiva, quando implantou o SAMU, toda essa política. É um governo que procura dialogar com a maioria da cidade, porque São José é uma cidade de classe média, e é esse que eu acho que é o grande problema do governo do Carlinhos, porque, de certa maneira, ele é um governo de continuidade, ao mesmo tempo que ele se propõe a avançar. Então, ele acaba ficando refém um pouco dessas limitações. E, para concluir, a dificuldade, quando você está 16 anos na oposição, quando você chega ao governo novamente, até você conseguir consolidar uma equipe, até você conseguir, de fato, se empoderar da máquina, né? A máquina tem uma lentidão, tem uma dinâmica. Mas esse consolidar a equipe, não houve muita troca nesses 2 anos? Então, é um processo de você reconstituir, porque uma coisa é você estar na oposição. Por isso que se faz uma distinção entre programa de governo e plano de governo. Um programa é uma coisa que você faz fora do governo, são diretrizes. O plano é quando você está lá no dia a dia concreto. Como você transforma a diretriz em resultados através de um plano. Agora, só para a gente ter continuidade. O governo é aprovado. Embora você não queira dar uma nota. Não, eu acho que... Vamos lá, eu daria um 8, vamos dizer assim. Eu acho que os problemas que o governo Carlinhos tem, eles são problemas que vêm da lógica, da dinâmica da própria cidade, que vem no acumulado. E não só é um problema local. Tem toda a situação nacional hoje. Que interfere no local, né? Luiz Paulo. Rapidinho que o nosso tempo já foi nesse primeiro jogo bloco. rápido, de 0 a 10. Em primeiro lugar, a rigor, não existe um governo Carlinhos. Não existe um governo Carlos José de Almeida. Mas de maneira coloquial de falar. O que existe em São José dos Campos é um governo do PT. Até porque o prefeito, ele não é protagonista. Ele é um caudatário de diretrizes que vêm de baixo para cima. Né? Ele é submisso, realmente, certo, ao PT, ao Partido dos Trabalhadores. E ele faz exatamente aquilo que é determinado a ele. Né? Quer dizer, então, para mim não existe a nota, governo, então, da administração. Do meu ex-colega. Você ficou... A gente te dá um pouquinho... A gente dá um pouquinho mais de tempo para ele no próximo bloco. No próximo. Dá a nota e comenta no outro. A gente dá essa cancha. Olha, bate-bola, jogo rápido. A minha nota, concluindo por nota, seria uma nota 3. Ok, certo? depois você vai dizer por que 3. No meu exame de admissão ao João Cursino, certo? A nota para passar era 4. Quer dizer, esse governo não passou realmente no exame de admissão. Esse é um tema polêmico que possivelmente vai voltar no próximo bloco, quando nós vamos discutir o Fla-Flu eleitoral em São José dos Campos. E aí o Luiz Paulo tem preferência, então a gente volta daqui a pouquinho. Ele tem mais alguns segundos. Bem, a minha avaliação para o governo atual
eu daria nota 6. Por quê? A nossa cidade está praticamente largada em relação à saúde, educação e principalmente segurança, né? A gente vê uma cidade abandonada, né, com políticas públicas péssimas, né? O que o governo anterior fez foi cortado, parado no meio, né? Então, assim, a gente precisa de um governo que olhe para a população e as suas necessidades, não apenas as necessidades políticas e conchavos políticos, né? Então, assim, se a gente tem um governante que olhe para o povo, ele vai seguir com o que já foi feito e melhorar aquilo que o povo pede. Acho que poderia ser melhor, poderia se investir mais em áreas de educação, áreas de esporte, né? A saúde, porque você, como vou dizer, investir na área de educação e saúde e esporte, você acaba investindo na saúde também, porque o esporte evita muita coisa que possa acontecer relacionada a problemas de saúde. Porque ele só pensa nele, não pensa no povo. Ele só pensa no centro da cidade e não pensa na periferia, entendeu? Ele, um prefeito que entrou, parou o que estava o outro fazendo, só porque era o outro que fazia. Então ele acha que não pode continuar. Está fazendo coisas que não agradam o povo, certo? Reformando coisas aí que a gente nem lá vai. Muito obrigado por continuar assistindo o Diálogo dessa semana. Ideias para uma nova cidade. Hoje nós continuamos a falar sobre política. Uma cidade como São José dos Campos precisa refletir sobre a política e os nossos convidados nos levam a isso nesta oportunidade. Agora é a vez da gente abrir esse bloco com o Luiz Paulo. Luiz Paulo, você acha que o cenário nacional, pegando uma carona numa explanação do Célio no primeiro bloco, o cenário nacional contamina a eleição municipal? Ele influencia a eleição municipal e como? Influencia. No caso de São José dos Campos, seguramente vai influenciar. Em primeiro lugar, porque São José dos Campos é uma cidade global, é uma cidade realmente conectada, né? de uma população realmente altamente, certo? Bem informada, certo? Ligada aos meios de comunicação e tudo mais. Quer dizer, então, tudo que passa, até as decisões, vamos dizer assim, corporativas internacionais acabam influenciando São José dos Campos e principalmente penalizando muitas vezes São José dos Campos, como é o caso, inclusive, da indústria automobilística, certo? Esse arranjo, né, que existe aqui. Certo? Mas o cenário nacional vai impactar fortemente a eleição de São José dos Campos. Eu até digo, certo, o seguinte, quer dizer, a possibilidade do que é muito comentado na cidade, uma terceira via, né, que não seja nem PT, nem PSDB, né, eu acho que depende muito, né, de quem conseguir conquistar ou capitalizar, né, o voto antipetista em São José dos Campos. Né. Se o PSDB, certo, realmente conquistar esse voto antipetista, fatalmente ele estará, porque eu acho que a probabilidade maior é de ter um segundo turno em São José dos Campos. Né. Embora a gente não possa dizer que esse cenário vai permanecer, quer dizer, porque política, como dizia, alguns atribuem a Magalhães Pinto, outros aos Ulisses Guimarães, né? É uma nuvem, né? Que você olha um momento, você está de um jeito, você olha de outro momento, está de outro jeito. Mas o cenário hoje, que a gente está prospectando, né, leva realmente a que haja um segundo turno. Mas dificilmente vai escapar de ser um segundo turno entre PT e PSDB. É isso que eu ia te perguntar. Você acha que o segundo turno vai ser, de novo, o Fla-Flu, essa disputa de PSDB? E aí essa pergunta, o Cláudio, a não ser que apareça uma pré-candidatura e depois uma candidatura que galvanize realmente, principalmente capitalize o sentimento, o voto antipetista. Você acha, Cláudio, que há alguma condição real de aparecer um outro time além do Fla-Flu? Então, a terceira via acho que é um pouco meio um desejo da cidade, né? Vários anos a gente fala em terceira via e nunca apareceu. Eu acho que esse ano tem uma chance real de ter uma terceira via. O Shakespeare, que é o presidente da Câmara, está para lançar a candidatura nos próximos dias. Eu acho que ele pode fazer um pouco frente a PT e PSDB. E os demais? O que você avalia, principalmente aí do PMDB, que está saindo do governo para lançar o seu candidato, e também o PV?
Então, a Clode do PV, ela tem uma experiência grande aí na administração pública, né? É um nome conhecido na cidade. E o Cavalli, embora participou do governo, junto com o Célio, foi colega do Célio de governo, teve um grande desempenho, né, como secretário, mas ele não é muito conhecido. E a campanha desse ano a gente tem que lembrar que é uma campanha mais curta do que dos outros anos. Em vez de 90 dias, nós vamos ter 45 dias. E isso atrapalha candidatos que não são muito conhecidos como o Cavalli. O que você acha desses nomes, Célio? Então, eu acho que difícil aparecer uma terceira via, porque, na verdade, se pegar o caso do Shakespeare, o eleitorado do Shakespeare é um eleitorado que é a base do governo Carlinhos. É onde o Carlinhos tem a sua base eleitoral hoje, que é a periferia, quando ele faz a regularização, quando ele faz o Minha Casa Minha Vida, quando ele faz todas essas políticas sociais, ele fideliza esse eleitor. O eleitorado que é contra o PT é o eleitorado, no princípio, da classe média. E o Carlinhos tem um perfil para fazer esse diálogo. E o debate do zoneamento está justamente nessa tentativa de trabalhar pela uma unidade da cidade, para que a cidade consiga, de fato, ter protagonismo. Porque São José vem numa lenta decadência no último período. Infelizmente, é a leitura que eu faço. Ela foi perdendo protagonismo. Era segundo ICMS do Estado e hoje é 8º, 9º, né, no índice de participação. E para que reverter isso, de fato, a cidade precisa se reorganizar. E o Carlinhos busca esse perfil, que ele, né, de poder fazer as políticas sociais, mas também poder dialogar com a classe média, que é a tentativa que eu acho que fecha a possibilidade do Shakespeare ser uma terceira via. É lógico que a política é imponderável. Quer dizer, assim, nós estamos conversando aqui, mas pode ser que amanhã aconteça uma situação que fato mude novo, né? todo esse cenário. Se você fosse fazer uma análise hoje, então, no eventual segundo turno, nós teríamos o Carlinhos e o nome do PSDB, PT e PSDB novamente. Eu acho que nem terá um segundo turno, na minha opinião, em princípio, porque eu acho que os outros candidatos não conseguem ser alternativa. A Clode seria uma grande alternativa se ela fosse candidata pelo PSDB, porque a percepção é institucional. Então, o candidato do PSDB, por mais que ele seja desconhecido, tem uma base social forte na cidade. Então, e ela agregaria duas coisas que seria interessante nesse momento. Uma figura PV feminina e também uma boa articuladora política. E a PV não tem, porque ela também não é conhecida no sentido. E o conhecimento não garante a capacidade de você poder vencer um processo eleitoral, porque você precisa ter capilaridade na sociedade. Agora, por que você acha que o empresariado está apoiando, pelo menos, está dizendo que está apoiando o PMDB e está fugindo do Fla-Flu e indo para o Cavalli? Algumas lideranças empresariais entraram na campanha, aderiram a essa fase de empolgação, de pré-campanha do Cavalli. Isso reflete também um pouco do cenário nacional. Né? Quer dizer, o PMDB é uma força política no país, quer dizer, é uma federação, né? Nós sabemos que ele é bastante fragmentado, certo? Embora hoje, certo? Ele, 80% pelo menos, está articulado pelo vice-presidente da República, Michel Temer, certo? Então, mostra uma certa unidade, certo? Desse bloco que se desvinculou do governo, certo? Para tentar uma alternativa própria, né? Mesmo assim, certo? E sendo assim, ele tem realmente uma penetração muito grande, certo? No empresariado. Haja visto que o presidente da Fiesp é do PMDB. Só por aí já se tem. Deixa eu só voltar do pacto, ele tem uma presença forte. Deixa eu só voltar uma questão aqui, discordar um pouco do meu amigo Célio. Na questão do Shakespeare, acho que a gente não pode esquecer duas coisas. Primeiro, ele tem o eleitorado evangélico, principalmente da Universal e da Assembleia de Deus. Mas são as duas maiores igrejas. Que é bem segmentado, né? É segmentado, mas eu acho que nessa eleição talvez se junte o nome dele. E segundo, ele tem a máquina da Câmara, como o Carlinhos tem da Prefeitura. A Câmara é uma máquina menor, mas ele tem uma equipe, tem o Centrão, que são os vereadores desse... eleito deputado estadual. Eu acho que, na sua opinião, a eleição caminha para um segundo turno e quem estaria nesse eventual segundo turno? Eu acredito que vai ter um segundo turno, porque eu acho que o Shakespeare e a Clode junto, eles devem fazer aí de 15% a 20% dos votos. Com isso já garantiriam um segundo turno, que foi o que não aconteceu em 2012.
Todo mundo esperava que o Cristiano e o Alvan chegassem a esse patamar. Eles ficaram bem abaixo dessa média. Agora, no jornal a gente ainda comenta. Você tem convicção da candidatura do Shakespeare? Acredito que sim. As informações que a gente tem no jornal é que ele vai lançar esse mês ainda. E ele é o nome do Centrão. Agora, quem vai para o segundo turno? A gente comenta lá no jornal que eu acho que há uma grande dúvida entre esses 3 nomes. Lógico que PT e PSDB continuam favoritos. Agora tem que ver durante a campanha se o Shakespeare vai conseguir pegar um pouco esse voto de insatisfação que o Luiz Paulo Você acredita? falou antes. Como ele era líder do governo, vocês têm uma relação que foi rompida, mas teve uma relação. Você acredita que ele lança mesmo? Eu acho que não. Não. Eu acho que Por não, quê? porque aí ele perde o mandato. Ele precisa ter um mandato para ele continuar protagonista na cidade. Eu acho que ele deve disputar a reeleição para vereador, é a minha impressão. E depois, eventualmente, se viabilizar como deputado. Aí sim ele poderia pensar, num outro momento, a possibilidade de tentar a prefeitura. Você concorda com Não. o Cláudio ou com o Célio? Eu acho que o Shakespeare vai ser candidato a prefeito, até porque, mesmo ele perdendo a eleição para prefeito, eu acredito realmente que o cenário atual vai manter essa polarização PSDB, PT e ele, evidentemente, não estaria no segundo turno. Certo? Então mas você não acredita no segundo turno também? Mas mesmo... Não, acredito no segundo turno. Acredito. Acredito no segundo turno. Mesmo assim, mesmo ele não indo para o segundo turno, a campanha vai levar ele fatalmente a ser um forte candidato a deputado estadual. Está com você. Nós vamos para o terceiro bloco. Em seguida, vamos discutir uma coisa que passa, às vezes, ao largo da eleição, que se discute muito as eleições para o Executivo. A Câmara de São José, a importância do voto no Legislativo. Obrigado. Bem, eu sugiro para o próximo governo atentar melhor, por exemplo, para o sistema educacional municipal, né, com as salas interativas que elas possam realmente funcionar, né, que os alunos possam usar realmente a tecnologia a seu favor, né, que exista mais guardas municipais fazendo segurança nas praças, principalmente nos centros poliesportivos, né, porque não adianta fazer um centro poliesportivo e não colocar a segurança ali para que ele seja usado da maneira adequada. Que olhe mais para essas áreas, né? Olhe mais para essas áreas que são áreas carentes, áreas que precisam de apoio, que precisam de estrutura, que venham a procurar isso, né? Porque o que acontece? Existe um comodismo. Como existe uma dificuldade para se chegar a essas áreas, às vezes, não procuram. Então, investigar bem a fundo, bairros que são distantes, bairros que têm dificuldade de acesso, que necessitam de saúde, que necessitam de educação, que necessitam de esporte. Para saúde, educação, que é 3 coisas que os políticos não tiram da boca. Saúde e segurança, entendeu? E educação, que está bastante, não só aqui em São José, vários lugares, igual São Paulo, entendeu? Mas a saúde está precária. Olá, estamos de volta com Diálogo, Ideias para uma Nova Cidade, discutindo política com Luiz Paulo Costa, Célio Chaves e Cláudio Souza. Eu queria propor uma discussão sobre a Câmara. A eleição da Câmara é uma eleição muito importante e ela muitas vezes passa ao largo do debate, inclusive fala-se que o eleitor decide o voto para vereador ou na véspera ou no dia. Mas a Câmara é uma peça importante dentro da cidade. Que avaliação vocês fazem da Câmara atual e qual o grau de renovação que a Câmara pode ter nessa eleição? Você, vereador, Luiz, como ex-vereador. Ex-vereador, você conhece todos os corredores, os meandros. Em primeiro lugar, quer dizer, depende também, em boa parte, de candidaturas a prefeito. Se houver uma forte candidatura a prefeito, ela influencia a eleição de vereadores. Certo? Eu quando construí 2 cenários, certo? O com o Emanuel e sem o Emanuel, com o Emanuel, eu garantiria, certo, de que nós teríamos uma boa renovação da Câmara Municipal de São José dos Campos. Certo? Porque ele realmente, um franco favorito, certo? Ele consegue captar certo? Muitos votos. Certo? Então, a sua base, certo? Vamos dizer assim, de candidaturas ao Legislativo, seria favorecida por isso. Certo? Então, nós poderíamos ter, certo,
nesse quadro, vamos dizer assim, mais ou menos pulverizado de candidatos, ele conseguiria realmente levar para a Câmara novos candidatos a vereador. Dos 21, quanto que você acha que conseguiria? Agora, nesse cenário que nós estamos aí, eu acredito que a renovação da Câmara será pequena, muito pequena. Em primeiro lugar, porque não há tempo para a campanha de candidatos a vereador. Um candidato a vereador que já não tenha um trabalho anterior, que já não seja ligado a alguma corporação, alguma igreja e tenha uma base maior, esse candidato não vai conseguir levar o nome dele para o eleitorado. Então, eu acredito que vai haver uma renovação muito pequena da Câmara Municipal. Nós teremos um número muito... 5? 5? 10%, que talvez... 10%? Muito pouco. 10% dá 2 ou 3. 2 ou 3. Historicamente, a renovação é de cerca de 30%. Embora a minha avaliação da Câmara não seja tão pessimista. Eu acho que com vamos dizer assim, a ruptura no bloco, na base aliada do Você PT... Você acha que a Câmara atual é boa? Ela passou a ter um protagonismo maior. A Câmara passou a ser mais visível para a população pelas Sem pedir nota à Câmara, ele já aprovou a Câmara. Né? Então, mas aí eu vou entrar. De 0 a 10, que nota merece a Câmara de São José? Não, a Câmara daria hoje uma nota 6 para a Câmara Municipal. Porque ela realmente conseguiu, com essa questão do centrão, certo? Com a ruptura com a base aliada e tudo mais, ela conseguiu ter mais protagonismo, embora... Quanto que ele deu para o governo mesmo? Não seja... O governo ele acho que deu 3. O governo não passa de ano. A Câmara passa de ano, não fica para a segunda época. Passa raspando, mas passa. Eu acho que a lógica da eleição do Legislativo é diferente da lógica do Executivo. Porque a lógica do Legislativo é uma lógica setorizada, é uma representação proporcional. E a lógica, se pensar em políticas públicas, você vê, o Executivo ele trabalha com o macro. E o vereador, ele se preocupa com o setorial, com o seu eleitorado. Então, isso Deixa eu leva... fazer um parênteses, então, aqui. Você que é um estudioso da política também. Como que você vê esse quadro de atuação de vereador hoje, que é... Eu acho que é muito ruim. Por que eu acho isso? Porque, na prática, o vereador deveria pensar políticas públicas e deveria fiscalizar o Executivo. E ele funciona... pensar a cidade como um todo. E pensar a cidade no sentido amplo. E hoje ele funciona como prefeito de bairro. E, infelizmente, por que houve a ruptura daquela maioria de 17, 18, que... O PSDB manteve em todos os seus 16 anos e o Carlinhos não conseguiu manter. Porque o Poder Executivo hoje não tem mais cacife para bancar essa política clientelista. Quer dizer, existe uma crise fiscal do Estado e o Estado tem que tomar decisões de políticas públicas e ele não pode ficar atendendo às demandas setorizadas, porque elas confrontam com o interesse geral. Mas esse modelo esgotou pela falta de recurso ou por falta de interesse? Porque esse modelo... Pela falta de recurso, infelizmente. Porque é o modelo que sempre dominou. Que o PT herdou do PSDB e tentou manter. Então, a crise do PT, infelizmente, está nessa continuidade dessa política. Porque lá em 2002... E isso a nível nacional e local. Por quê? Porque é a lógica da política brasileira. A política brasileira sempre foi feita no modelo do Caixa 2. Infelizmente. Aí, nesse processo, era o processo de financiar a política brasileira. Com isso, esse é um ponto muito importante aqui. Quando a gente fala nesse debate que o Brasil está vivendo, de questão de mudança, não pode ser só pensar em mudar uma pessoa ou um candidato. A política, como ele colocou, a nível municipal, a nacional, e já de 20 anos para cá, é esse modelo que a sociedade já disse que não está bom para ninguém, para partido nenhum. É uma modelo estrutural. Deixa eu fazer uma frase. O governo Carlinhos melhorou justamente quando houve a ruptura, porque ele teve poder tomar as decisões. E com uma base menor, mais sólida, ele pôde implementar as políticas que ele tinha ganho a eleição. E aí conseguiu ter essa capacidade de resolução. Eu fui secretário de Educação e eu senti a dificuldade que é você implementar uma política que é do interesse coletivo, quando a expectativa do cidadão é o atendimento do seu interesse setorizado. Pessoal e local e urgente. E esse interesse confronta muitas vezes com o interesse
da política mais geral, que é a política pública, que é o interesse do cidadão como um todo. Cláudio, você concorda? Concordo com o Célio. Eu acho que a Câmara de São José, a nota é bem ruim. Eu cobri Câmara durante 12 anos e os problemas que a gente tinha 12 anos atrás continuam os mesmos. Os vereadores fazendo papel como se fosse um despachante de luxo, que é o que o Luiz Paulo falou. O Luiz Paulo foi um grande vereador, né? E o Luiz Paulo lembra, antigamente, eu não vivi esse tema, mas a gente ouve falar, os grandes debates, a Câmara de São José, ela conseguia ser uma caixa de ressonância da sociedade. Então, os grandes debates da cidade, hoje, por exemplo, a questão do aeroporto, que está praticamente ocioso, a questão da GM, que está indo embora de São José, a Câmara conseguia pegar esses assuntos e participar, ser protagonista, ajudar no debate. Propor alternativas, né? Propor alternativas. Quanto tempo que isso não acontece em São José? Que nota você dá para a Câmara? Eu acho que hoje é uma nota 4. Sério, você não gosta de nota. Mas arrisca. Então, eu concordo com o Luiz Paulo que eu acredito que não vai haver grande renovação, porque a campanha é curta, quem não a tiver capacidade de recurso é limitada. Agora, com a fragmentação política e mais partidos e a diversidade de atingir o quociente eleitoral, pode ser que se renove por inércia, ou seja, né, pelo fato de determinados partidos, o cidadão pode até ter voto, mas ele não atinge o quociente, porque poucos são eleitos com o seu voto. Né? É mais o voto da legenda que define. Então, existe uma imponderabilidade essa parte da reforma Você pode ter uma grande renovação ou não, por essa fragmentação. Né? E por isso, quem está conversando aqui, com certeza você deve prestar muita atenção nas eleições municipais. Mas, chegou ao final do programa, 3 blocos, e aí aquela tradicional pergunta para cada um: se fossem prefeitos por um dia na próxima gestão pública, o que fariam? O que vocês fariam para melhorar a articulação política do governo, melhorar a relação com a sociedade, melhorar a relação pelo legislativo? Se fosse prefeito por um dia, um ato, o que você sugere, Luiz, para o próximo prefeito? Eu seria absolutamente, né, pela observância da Constituição e da lei orgânica do município, né? Independência e harmonia entre os poderes, que só com uma política de alto nível você consegue empreender, certo? Porque vejamos, a primeira coisa que eu faria, certo, é o que o prefeito Carlos José de Almeida não fez, certo? Artigo 93 da lei orgânica do município, inciso 15º. Remeter mensagem e plano de governo à Câmara Municipal até 45 dias após o início da sessão legislativa, expondo a situação do município e solicitando as pendências que julgar necessárias. Né? Ele não cumpriu, embora ele fosse suplente vereador na época em que nós elaboramos a lei orgânica, né? Ele participou de muitas sessões da Câmara Constituinte. Né? E, inclusive, esse inciso que eu, inclusive, absorver do Congresso americano, porque no Congresso americano o presidente assume e apresenta ao Congresso o Estado da União, solicitando, inclusive, esse é o discurso ao Congresso mais importante do presidente dos Estados Unidos, que ele quer empreender, certo? Quer dizer, quando realmente o prefeito Carlos José de Almeida não cumpriu esse dispositivo, disse assim: esse governo não começou, não conseguiu começar, porque não cumpriu a lei orgânica do município. Que medida você sugere para o prefeito? Só antes uma ressalva com relação a que o Luiz Paulo colocou. Eu acho que não é da tradição brasileira governar com o poder legislativo. Infelizmente, diferente dos Estados Unidos, em que você tem um presidente democrata e você tem um Congresso republicano. No caso lá, e se empata o jogo, vamos dizer assim. Né? Existe uma disputa forte, mesmo sendo um sistema presidencialista. Então, não é o fato de constar na legislação que garante esse empoderamento que deveria ter entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, essa articulação, vamos dizer assim. Né? Mas eu sou defensor que a sociedade brasileira vai ter que tomar uma decisão com relação aos recursos do Estado e ter que escolher prioridades das políticas públicas. Eu não sou a favor da visão de que você tem que reduzir o Estado. Mas, dado a crise fiscal que o Brasil vive e que o mundo vive, o Estado vai ter que escolher e fazer escolhas concretas com relação às políticas. Vou dar um exemplo só, que é na minha área da educação.
Quando você faz uma política pública, você atende, no caso da educação infantil, para você universalizar a criança, o direito da criança de estudar, ou o direito da mãe de poder trabalhar. Em alguns momentos, você tem que fazer opção. Quando eu fui secretário, eu queria fazer uma escolha, que era garantir a universalização primeiro, para depois você conseguir, num segundo momento, você trabalhar esse o direito da mãe, né? Essa é uma coisa que ficou travado. Nós poderíamos já ter conseguido a universalização da educação, mas não há um consenso na sociedade com relação a isso. E aí não é responsabilidade do Poder Executivo. O Poder Executivo também, ele trabalha no contexto dos limites que é dado pela população. Então, se a política comanda a técnica, vamos dizer assim, a técnica também dá o limite da política. Então, eu penso que a sociedade brasileira vai ter que fazer escolhas, né? Se ela quer uma educação universal, o que isso implica em termos de investimento. Porque é muito fácil, por exemplo, o SCAF falar, não, precisa reduzir, né, o impostos, mas mais de 50% do orçamento da União é para pagar juro da dívida. Né? Quer dizer, então como é que você vai reduzir imposto se você não reduzir o juro? O seu ato político, qual é a dica que você deixa ou para o Carlinhos no segundo governo ou para um prefeito que vai ser eleito? Eu acho que é muito complicado, porque qualquer decisão, eu acho que precisava de uma reorganização radical do aparato de Estado, mas não para você reduzi-lo simplesmente, mas para você poder ter capacidade de fazer política pública, né? Agora, isso depende muito da força política, da capacidade de você ter um acordo com a sociedade. E por isso precisa do legislativo, precisa ter maioria no legislativo. E é esse imbróglio que o Brasil não consegue sair, né? Porque o governo quer governar, mas para governar ele depende do legislativo. E o legislativo tem outra expectativa, né? Quer dizer assim... Se você, pegando o mesmo mote, você deixando lá a redação, a sua tranquilidade lá da redação, fosse prefeito por um dia... Que medida política você adotaria ou você sugere para o futuro prefeito para poder ter essa relação melhor com a sociedade, com a Câmara, ou uma ação política mais efetiva? Eu adotaria uma medida que independe de recursos, mas depende de vontade política. Eu seria um prefeito do diálogo com a sociedade e diálogo com a Câmara, que é um problema que a gente vê que teve nos governos do PSDB e nos governos agora do PT. Que é esse diálogo de você ouvir a sociedade. Por exemplo, corredores de ônibus. Implantou, pouca gente foi consultada. O motorista de ônibus, o motorista de carro, os comerciantes, zoneamento, mesmo caso. Então, assim, falta diálogo com a sociedade. Eu traria a sociedade para ser protagonista da cidade, para a mudança efetiva de São José, para São José chegar do ponto que ela precisa, a população tem que ser protagonista. Então, eu seria um prefeito de diálogo e de transparência total em todos os atos. Por isso que nós estamos aqui, dialogando. E o nome do programa, Diálogo, Ideias para uma Nova Cidade. E pegando aí a palavra deles todos, com certeza é um tempo de reavaliar o modelo que estamos, independente do partido que virá, mas o papel do executivo e o papel do legislativo para que esse ciclo vicioso para uma próxima gestão acabe e, quem sabe, a Câmara de Vereadores tenha uma posição de atuar efetivamente segundo a Constituição, como ela foi feita para ser, porque agora, como o Célio falou, os recursos minguaram. Então, não vai dar para ficar fatiando o orçamento. O cobertor é curto. O cobertor é curto. Às vezes, a necessidade vai gerar uma melhor gestão. Eu acredito que sim. São José pode ser uma cidade melhor ainda. Semana que vem, qual é o nosso assunto? Esportes. Então, semana que vem, esporte aqui no Diálogos. A gente se vê.